Então, galera, hoje eu vim trazer a review pra vocês hoje de Eragon, tá? Eu terminei de ler ele hoje, praticamente, né? E eu amei esse livro, amei de todo o coração. E, nossa, eu gostei muito dele, apesar de que, né, a adaptação não tenha ficado tão boa, amei demais, assim, de coração. E hoje eu vou fazer uma review aí pra vocês, tá? Mas antes de começar o vídeo, curte aí se você gostou, comenta bastante, se inscreve no canal também, compartilha aí pros amigos que vocês acham que gostam de livros também. Eu vou fazer um breve resumo aqui, né, pra vocês, porque assim, eu sempre vejo o pessoal fazendo review dos livros, mas eles sempre contam só a sinopse, então eu resolvi fazer mesmo, tipo, uma review da história mesmo, até o final, o que vai acontecer e tudo mais. De uma maneira bem breve, porque é muita coisa que acontece, né? Então ia ficar bem chato se eu falasse tudo pra vocês. Então, vamos lá. Então, assim, Eragon é um garoto de 17 anos que ele mora num país chamado Alagaésia e uma cidade chamada Carvajal. Tá? Eu vou colocar um mapinha aí pra vocês se situarem, tá? Ele tá caçando na floresta normal e ele encontra uma pedra azul, né, bem bonita, brilhante e tudo mais, e ele leva pra casa. Tá? Ele tenta levar para o comércio para saber o que é, se ele consegue vender, mas ele não consegue, o pessoal não coloca muito valor nela, então eles tipo, descartam a ideia. Então daí tipo, passa um tempo e ele escuta uns barulhos na noite, né? E ele descobre que na verdade a pedra é um ovo que guarda a Safira, que faz parte da capa do livro, né? E é um dragão bem bonito, azul, como o nome já diz, Safira, as escamas brilham e conforme ela vai crescendo, né, no livro vai mostrando a beleza dela também. E na cidade também existe um homem chamado Bron, que o Eragon vai até a casa dele, pergunta sobre dragões e sobre as histórias, porque ele é meio que um nômade na cidade e conta histórias e tudo mais. Só que o Bron ele fica meio desconfiado, né? Ele sabe que tem alguma coisa por trás, né? E, enfim, Eragon volta pra casa, continua alimentando a sua filha e tudo bem. E ele mora junto com o seu tio e o seu primo. Seu primo chamado Rohan também, que faz referência a um dos personagens de Tolkien, que eu vou falar mais pra frente. Rohan decide sair da cidade, porque como o Império está alistando os homens para o exército deles, então ele decide cair fora. E, né, beleza. Aí um tempo depois, Eragon vai até o comércio que tem na cidade e ele descobre que tem homens atrás dessa pedra. E como a Safira já está chocada, então ele volta correndo para avisar a Safira que tem pessoas, né, atrás deles que não são exatamente pessoas, são os Hazak, né? Eles são assim. E ela fica assustada, ela surta e ela pega o Eragon e foge para as montanhas, para Espinha, né? E lá eles ficam algum tempo. Na volta, tipo, num dia depois mais ou menos, eles voltam e a casa onde ele morava está toda destruída. Os Hazak destruíram e mataram o tio dele também. E ele fica abalado, fica bem chateado e Bron vai lá ajudar ele, né? Daí passam alguns dias, Eragon ele melhora e tudo mais, e Bron conta pra ele, né, que o que são os Hazak, o que ele precisa fazer, conta que ele é um cavaleiro e que Bron vai ajudar ele nesse rumo aí, nessa jornada, certo? Bron conta que ele é um cavaleiro de dragões, né? E conta a história também de como os dragões existiram na Terra e como o rei chamado Gabatarix, ele era um desses cavaleiros, só que ele, por poder, ele destruiu todos os outros cavaleiros e agora ele reina na cidade aí. Então o Bron ajuda Eragon e Safira a fugir dali, porque como os Hazak estão atrás dele, então eles precisam ir até a cidade de Tarisford. E nesse meio tempo, o Bron dá uma espada pro Eragon e eles ensinam, Bron ensina Eragon a lutar com espadas. O nome da espada é Azarok. Que mais pra frente vocês vão entender a história dessa espada. Logo depois dessa cidade, eles vão pra Yazvak. É uma cidade onde eles encontram uma pilha de corpos, né, mortos e afins, e eles descobrem que Urgaus passaram por ali. Os Urgaus são esses monstros aí, que na antiguidade eles não tinham, eles eram um clã, e depois que o rei se tornou quem ele ele fez uma aliança com esses Urgaus e agora eles trabalham pro rei. Eles lutam contra esses monstros e Bron ensina pra eles o que são eles, conta a história e afins. E nessa parte, Eragon sente, como ele é um cavaleiro, Eragon sente uma energia muito forte dentro dele
e ele usa seu arco e flecha para matar esses dois Urgaus. E depois dessa luta, Bron e Eragon eles partem para Dareth, que é a cidade seguinte. E lá, nesse caminho, Bron vai ensinando a Eragon sobre magia. E Bron ensina para Eragon sobre magia, sobre entrar nos pensamentos das outras pessoas, claro, de forma calculada, né? Porque no universo de Eragon, do livro, eles usam magia, só que o tipo de magia que eles usam é através das palavras. Eu vou explicar isso mais pra frente. E a próxima cidade que eles vão é Teyun, essa cidade aí. Eles encontram um amigo do Bron antigo e várias histórias antigas aí. E nessa cidade, Bron, Eragon e o amigo deles, chamado Geode, fazem um plano, porque assim, como Eragon ele é o único cavaleiro vivo, além do rei Gabatarix, eles decidem fazer um plano, porque o rei está atrás do Eragon, ele sabe que o ovo foi chocado, então o rei está atrás do Eragon. E durante as viagens de Eragon e Bron, eles descobrem tipo um ácido que os Hazak deixaram, e nessa cidade eles vão conseguir vão rastrear aonde os Hazak estão, porque toda a mercadoria que passa pela cidade ou que é comandada no mundo deles é feita uma anotação, e eles precisam, dentro dessa cidade, achar nos papéis e rastrear onde os Hazak estão por essa mercadoria, que é esse ácido. No caminho dessa cidade, eles dão uma parada para descansar, e Eragon ele vai tomar água, só que ele no riacho, né? Só que ele encontra pegadas diferentes, que são os Urgaus. Então ele vai correndo avisar o Bron, só que ele cai. Ele solta um berro enorme, e os Urgaus que estão ali perto escutam o grito de Eragon, e a Saphira já vem correndo, né, para ajudar o menino que está machucado. Então Bron e Eragon lutam, né? Eragon usa magia, só que a magia que ele usa é muito forte, porque como tem muito Urgaus, são cerca de 12, então Eragon usa toda a força que ele tem e acaba derrotando os Urgaus. Alguns sobrevivem e fogem, só que ele acaba adormecendo durante os 2 dias. Quando Eragon acorda, Bron continua a sua caminhada até a cidade de Drasleona, e durante o caminho Bron conta a história sobre os Varden e sobre a guerra que eles têm contra o rei Gabatarix. Quando eles chegam nessa cidade de Drasleona, eles precisam procurar pistas sobre os Hazak, onde eles estão, só que eles acabam sendo descobertos. Então eles fogem e eles se escondem. Só que eles acabam sendo descobertos e acabam sendo presos. Quando eles acordam, eles estão presos por correntes e eles tentam lutar. E os próprios Hazak capturam eles. Então Bron e Eragon eles tentam fugir, tentam bolar um plano, só que eles lutam contra os Hazak. Só que Bron acaba levando uma facada na barriga. Só que no meio dessa luta, eles encontram outro homem chamado Murtoh, que ajuda eles a se livrar dos Hazak. Então eles fogem. Eles vão para uma caverna e lá eles tentam cuidar de Bron, só que Bron acaba morrendo. Só que antes disso, Bron conta para Eragon que ele era um cavaleiro, que ele tinha um dragão, só que o dragão dele foi morto. E eles fazem um enterro bem bonitinho pro Bron e tudo mais. Só que assim, quando o Eragon e o Bron eles estão viajando e vão entre essas cidades e durante o caminho, quando o Eragon dorme, ele acaba sonhando com uma mulher. Ele sente que essa mulher está presa e ele precisa salvar essa mulher. Então, já que o Bron morreu, eles ficam meio assim, né? E já que eles derrotaram os Hazak, então eles ficam meio sem rumo. Então Eragon fala, eu preciso ir atrás dessa mulher, eu preciso saber quem ela é, eu preciso ajudar ela, que ela está bem machucada. Então Eragon e Murtoh, eles decidem ir até a cidade de Gilead, onde eles sentem que essa mulher está. Só que chegando perto dessa cidade, Eragon e Murtoh acabam sendo encurralados e Eragon é preso, perto dessa cela onde justamente essa mulher está. Então ele decide sair dali, salvar a mulher, e junto com o Murtoh, que veio salvar ele antes, eles decidem fugir dessa cidade. Só que Saphira vem junto, então é uma guerra, uma briga enorme para eles fugirem daí. E dali todo mundo sabe que Eragon é um cavaleiro, porque tem um dragão enorme e tudo mais, então eles conseguem fugir daí. E todo mundo fica conhecendo era o Cavaleiro de Dragões. E nessa corrida, para fugir dessa cidade, eles não têm onde ir, porque como o rei ele domina toda essa área em volta,
eles têm que passar pelo deserto Adaraki, que é um deserto enorme, todo cagado, cheio de armadilha, só que eles precisam passar por esse deserto. E eles salvam aquela mulher e levam junto com eles. Só que ela tá toda machucada e tá bem debilitada. Então, mas ainda assim eles precisam passar por esse deserto porque é o único local onde o rei não tem governo sobre ele. Então eles chegam até o centro do deserto e descobrem que lá tem um lugar onde eles podem descansar. E Eragon faz contato com essa mulher e ele descobre que ela é uma elfa e ela, por meio dos pensamentos dela, a elfa fala que Eragon e Mortal eles precisam ir até os Varden, que eles ficam nesse lugar aí, que são as montanhas Beorn. Os Varden ficam dentro dessas montanhas, mais pra frente eu explico certo. Então, chegando até perto dessas montanhas, eles descobrem que tem outras espécies de urgaus, maiores ainda, que estão atrás dele, que andam ali pelo deserto. Então eles precisam ir correndo até as montanhas para chegar até os Varden. Né? E chegando lá, eles quase são pegos, mas o povo deles acaba salvando e tudo mais, e tá tudo certo. Só que como os Varden eles são meio desconfiados dos povos que estão fora devido às histórias que vocês têm que ler para entender o livro, porque assim, eu li um pouco, só que é bem complicadinho. E como eu falei, se eu contar tudo aqui, vai demorar um tempão. Mas quando Eragon e Mortal chegam nessa cidade, eles acabam sendo presos, porque como eles são de fora, eles não podem ter a confiança do povo dos Varden. E quando eles estão presos, Mortal conta que ele é filho de um espectro chamado Durza. Quando eles estavam naquela cidade onde eles fugiram, eles enfrentam esse espectro e acabam derrotando eles, mas não matando, porque como ele é um espectro, ele precisa ser morto sendo atingido no coração. E como eles não mataram ele, então o Durza só fugiu. Mas ele conta pro Eragon a história dele e tudo mais. E a espada que o Eragon tem era do pai do Mortal, chamado Morzan. E ele tem bem receio, os Varden tem bem receio do Eragon porque ele tá com essa espada. E passam os dias e Eragon conversa com os líderes dos Varden, que são um aglomerado entre um pouco de elfos, humanos e anões, que estão escondidos dentro dessas montanhas. E Eragon conhece os líderes e tem um anão chamado Oric que ajuda Eragon a lutar e tudo mais. E como a elfa ela estava muito debilitada, então demora alguns dias até ela melhorar. E tudo bem, passa alguns dias, a elfa melhora e eles descobrem que o nome dela é Arya. Daí a Arya ajuda a Eragon a lutar, a treinar e tudo mais. Só que depois de um tempo, aqueles urgaus que estavam lá fora, um pouco antes, eles acabam invadindo as terras dos Varden e eles acabam lutando. Então Eragon e a Arya vão lutar contra esses urgaus, eles acabam vencendo, né? E só que nesse meio tempo o Eragon ele precisa saber o que ele vai fazer da vida, porque ele não pode se juntar ao cavaleiro, porque claro, o Eragon é do bem, e eles têm muito receio entre Eragon se juntar a eles ou trair os Varden. Então, no final do livro, mais ou menos, quando Eragon derrota os Urgaus, junto com Durza, lembra que eu falei que ele não foi derrotado? Durza estava nessa guerra contra os Varden, então Eragon derrota Durza, e quando ele morre, ele fica louco nos pensamentos dele, porque como Durza era um espectro que foi possuído por espíritos, Eragon quase possuído por esses espíritos, mas na hora vem um pensamento na cabeça dele que um homem chamado o Sábio Poderoso fala dentro da mente de Eragon e fala que ele precisa ir até os elfos junto com Arya, que ele vai estar lá para ajudar Eragon a ter as perguntas dele respondidas e para saber o que o Eragon vai se tornar. E é isso, gente. Em relação ao filme, como a maioria pensa, não é um filme muito bom, né? Ele é filme de 2006 e assim, não teve outras continuações porque, primeiro, que as atuações não são muito boas, apesar de eu ter gostado, eu tenho uma mania de achar filme ruim bom, que eu gostei, achei legal. Mas assim, não teve continuação, então só tem um filme mesmo. Vocês podem ter uma base, né? De como são os personagens e tudo mais, apesar de não ser um filme tão legal. E o problema do filme não ser legal é aquele filme que eu falei no vídeo de Jogos Vorazes, em questão de atuação, do diretor não ser tão bom. Mas quem sabe um dia a gente tem uma adaptação legal, né? E agora falando do livro em si, eu amei, minha nota é 0, não, tô zoando, minha nota é 10, eu amei tudo.
forma que foi escrita, o jeito que a história anda, tem muita coisa ainda por trás que eu contei, que vocês precisam ler, porque realmente é muito legal. Christopher Paolini, que é o autor que fez o livro, ele teve muita influência de Tolkien, então vocês vão ver muita coisa detalhada, mas isso não incomoda em nada a história, só deixa a história ainda mais linda. Eu amei o jeito que é contado, o relacionamento do Aragorn com a Saphira. Então eles se amam, né? Então é um relacionamento de cavaleiro com o seu dragão. É muito legal isso. A maioria fala que Christopher Paolini copiou Tolkien, mas não achei nada disso. Eu imagino o Christopher tipo, numa mesinha com os amigos dele, jogando um D20 assim, fazendo ideias do que vai acontecer. Tipo, se você tirar mais do que 10, então o Aragorn vai ganhar. Se tirar menos que 10, Aragorn vai sofrer um pouquinho. Eu imagino que seja um pouco disso. Eu sempre imaginei o Christopher Paolini escrevendo o livro numa mesa de RPG com os amigos dele. Porque nos agradecimentos ele coloca muito disso, da família dele nos livros, claro, com personagens, né? E isso é muito legal. E eu não achei que seja uma cópia, eu não pensei nisso, o livro inteiro, o livro ele se sustenta por si só, é muito legal e vocês podem ler tranquilo, uma leitura super tranquila. Eu demorei um pouco para postar vídeo, porque com os trabalhos do curso, com o próprio trabalho em si, é meio complicadinho. Mas gente, leiam por favor, eu amei Aragorn. Eu vou tentar trazer os vídeos dos outros livros, mas não prometo que seja tão cedo, porque tem outros livros na lista para fazer vídeo também. Mas então é isso, galera. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos. Comenta aqui o que você achou, o que eu posso melhorar, né? Eu vou deixar minhas redes sociais aí embaixo para vocês curtirem e para mandarem mensagens sobre o que vocês gostaram também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.